Estamos aqui em Santa Cruz Cabralha. Vamos conversar com o Israel, deste ponto turístico. Ele vai explicar para nós como é que funciona aqui. Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Vamos conhecer um pouco da história da nossa cidade e também um pouco da história do nosso país. Muito bem, a primeira capitania fundada no Brasil foi Porto Seguro, chamava-se antigamente de Buraém. Pedro Campos Toledo formou a primeira capitania e formou também a Vila de Santa Cruz que nós estamos aqui hoje. Então nós temos aqui a foto da vila em 1530. Em 1530 foi criado o platô. O que é o platô? A vila em si e todo esse panorama que nós temos. Nesse período a gente não havia escravo, a mão de obra veio de Portugal. Como escolher as pessoas em Portugal para vir trabalhar na vila? Pela cor do sangue. Muito bem, o caminho que vocês fizeram no início era o caminho dos brancos, mas havia um detalhe, o branco de sangue azul. Não existe o sangue azul, gente, mas nas novelas, os filmes antigos falavam de sangue azul, porque nós negros, o tom da nossa veia é averdeado, o índio, o tom da veia dele é cinza, as pessoas de pele clara têm o tom da veia azul, que era titulado como sangue azul sonobre. Então quem não tinha o sangue azul tinha que trabalhar na vila. Teve um romance, uma índia se apaixonou por um português. Por que se apaixonaram? Quando o soldado chegou aqui que viu as índias, se cantaram pela beleza das índias. As índias cantaram pela beleza dos soldados, porque são diferentes. Os homens altos, de barbas fartas, a maioria com as roupas coloridas chamava a atenção. Aí veio um sangue azul. O índio ele nunca navegou no mar, gente. Ele temia o mar. E os portugueses perceberam isso. E os índios imaginavam que o mar é azul. O mar não é azul. O mar é transparente. É reflexo do céu que faz a cor do mar. Então os índios imaginavam que o sangue desses portugueses era água do mar. Quando descobriu o romance, os índios construíram o colégio. Quando construiu o colégio, o número de soldados é maior que o número de índios. O número de maior que os soldados. No conflito, ele percebeu que ia perder essa guerra. O que ele fez, colocou fogo no rum. Se você coloca fogo lá, o fogo fica azul. E nisso ele deu um tiro. O tiro associou o trovão. O trovão vem acompanhado dos raios. Os raios pegavam fogo e matava os animais. Daí surgiu a história do Caramuru. Caramuru, homem do fogo e deus do trovão. Isso aconteceu em 1535. Então as casas dos pobres eram construídas primeiro. Do lado direito tem um cercado, que é um sítio arqueológico, era a casa dos pobres. De costa para o mar, de frente para a vila. Chamava casas de parede meia, porque não havia número. As casas eram coloridas e atrás da casa pintava de branco, para dar a impressão de ser um forte. Do outro lado esquerdo, de frente para o mar, ficavam as casas dos ricos. Porque se viessem os inimigos em número maior, eles poderiam fugir pelo fundo. Os inimigos em número menor pegavam os inimigos de surpresa. Não havia esse prédio, que até então não havia cadeia, não havia crimes no Brasil. Havia uma capela, o colégio jesuíta, a casa paroquial. O primeiro crime considerado no Brasil foi o crime de estupro. E Yolanda Francisca de Assis está amamentando o filho dela. Um dos membros da família vestiu seus seios, foi estuprado. Então era caro fazer as cadeias. No Brasil se fazia as prisões. Hoje, gente, aqui vocês podem observar, é simplesmente uma galeria de água pluviais. Mas em 1530 a 1579 as prisões eram feitas no chão. No chão? Cavava-se buracos no chão, colocava as grades de ferro. Durante o dia o calor, durante a noite o frio. Tinha-se o nome de purgatório. Em 1565 construiu esse prédio. Tá, esse aqui seria uma cadeia? Uma réplica, né? Que uma seria réplica, aqui uma prisão. Uma prisão. As cadeias e prisões. Uhum. E esse prédio aqui em frente é a Casa de Intendência. Só que é de 1565, a primeira cadeia pública do Brasil. Havia 4 repartições. Em cima, na frente, Câmara Portuguesa, fazia-se as leis. Atrás, Tribunal e Júri. Embaixo, Quartel-General. 70% dos homens presos eram navegadores. Como castigar um navegador? Tirava a sua liberdade. Como punir o navegador? Ele ficava preso na frente observando o mar. Para torturar esses homens. Imagina um navegador que está vendo o mar e não está navegando, era uma tortura psicológica. Por isso surgiu o ditado no Brasil, viu o sol nascer quadrado. As mulheres não cometiam crime, gente. O crime das mulheres era considerado o adultério. Não fisicamente. Uma mulher casada, ela não poderia olhar no olho de outro homem. Isso é considerado adultério. E o conceito de beleza e poder e sensualidade eram as pessoas mais fofinhas, os gordinhos. E por não haver vestimento dos escravos, eles trabalhavam seminus. Por trabalhar com peixe, tinham seus corpos desenhados. Se uma mulher casada olhasse, isso era crime. Então essas mulheres eram julgadas e presas no fundo sem nenhuma janela. Só que as mulheres, gente, tanto os homens tinham direito a asseio, que seria tomar banho.
Ao sair, ia até a igreja que confessava o pecado do padre perdoava essas mulheres. Os homens morriam de tuberculose, era uma doença que ninguém conhecia. E por não conhecer essa doença, Fernando Tourinho construiu a cidade de Baixa Cabralha, Santa Cruz e Cabralha, por esse município Santa Cruz e Cabralha. Isso. No início chamava Casa de Recolhimento, depois Casa de Intendência e por último Casa de Câmara e Cadeia. Primeira cadeia pública do nosso país. Eles fizeram um sítio arqueológico no local, para observar o cercado, e os objetos se encontram em Salvador. Assim que terminar a reforma, voltará aqui para Santa Cruz e Cabralha. Então o primeiro monte a ser visto foi o Monte Pascoal. O primeiro local que eles desembarcaram foi Prado, na Barra do Caim. E lá deu-se o nome de Terra de Santa Cruz, porque ao escurecer, avistaram-se o Cruzeiro do Sul. Apesar de não conhecer a Cruzeiro do Sul, a constelação deu o nome de Terra de Santa Cruz. Os índios que habituavam na época, os Tupi-Guaranis, ou Guarani, e nessa região nós estamos aqui em Santa Cruz, os Amorés. Abrolhos, porque uma das naus naufragou na ilha de Santa Bárbara. Abrolhos quer dizer, abre os olhos por causa das pedras. Então o primeiro ponto foi Prado, segundo a Corador, Coroa Vermelha, que é o distrito de Santa Cruz e Cabralha. Esse é o centro histórico de Santa Cruz e Cabralha. Então, gente, um abraço. Não deixe de curtir Família Oliveira pelo mundo. É só o Brasil, é só beleza. E vamos aproveitar o nosso país, que é tudo que nós temos de bom. Beleza, riqueza, e o povo brasileiro é único. Família Oliveira pelo mundo. Muito obrigado, Israel.